E Moisés olhou para a igreja e não ficou indiferente. O assunto é grave e ele ficou, vou repetir a expressão que diz aqui, com o furor acendido em si mesmo. Ficou revoltado com aquilo. Isto quer dizer que é justo nós percebermos e nos indignarmos quando algo está mal. E por vezes precisamos fazer alguma coisa nós mesmos. E arremessou as tábuas, versículo 19, continuação. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Versículo 20. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Por vezes, há problemas cá dentro que temos que ser nós a resolver. Mas vamos orar e Deus vai colocar as coisas todas em ordem. Deus vai colocar em ordem aquilo que não está na nossa mão fazer. Deus toma conta de nós, sim ou não? Sim, mas os irmãos à noite, quando vão dormir, trancam a porta à chave, não trancam? Porquê? Porque aquilo que está na nossa mão fazer, não precisamos que Deus faça. Quando vão com o vosso carro na rua e param no meio da cidade do Porto, trancam ou não trancam a porta? Não deviam, Deus toma conta de nós. Mas aquilo que está na nossa mão fazer, não precisamos que Deus o faça. Pegar no bezerro de ouro, destruir o bezerro, cortar o mal pela raiz, estava na mão de Moisés fazer isso. E ele não hesitou por um momento, não pediu autorização. Foi e fez, e agiu. Porque naquela hora era o que é preciso. Achas que a igreja tem problemas? Achas que a igreja está mal? Porventura podes ajudar. Porventura podes fazer alguma coisa. Não te esqueças que a primeira coisa que Moisés fez foi interceder pela igreja. E depois aquilo que estava na mão dele para fazer, ele fez. Querem um exemplo? Vou dar-vos um exemplo. Que eu me considero culpado dele e se calhar aqui mais alguém se vai considerar. O pastor não liga para os irmãos da igreja. Até pode ser verdade. Por acaso, até nem é. Mas estou a dar como exemplo, apenas e só. O pastor não liga para os irmãos da igreja. Então tu não podes ligar? Ficas só à espera que o pastor faça? Não está na tua mão fazer isso? Não está na tua mão ajudar? Dar esse contributo? Resolver? Em vez de afastar-te? E de esperar que a igreja faça tudo? Moisés foi, mas foi mais longe. Versículo 21. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste também pecado? Arão era um líder da igreja. E quando foram ter com ele e disseram: não, precisamos que nos faças um Deus para nós dançarmos e folgarmos e cantarmos aqui à volta. A obrigação de Arão, se tivesse sido firme no princípio, era ter dito: não faço nada disso. Se vós quiserdes, fazei vós. Eu não faço. No templo pelo qual eu sou responsável, aqui não vai haver nada disso. Na vossa casa, cada um faz o que quer. Arão devia ter feito isso. E teve que ser repreendido por Moisés. E agora nós somos quem? Nós somos o Moisés ou nós somos o Arão? Nós somos os dois. Mas se calhar de preferência somos o Arão. Será que Arão disse: meu irmão, muito obrigado pela tua repreensão. Fico muito contente e muito satisfeito por isso. Será que foi assim que ele o abordou? Depois podíamos continuar a ler o texto, mas eu quero avançar já de seguida. Há coisas difíceis de dizer, mas também há coisas difíceis de ouvir. Quantas vezes não ouvimos numa pregação, não lemos na Bíblia, não lemos nos textos de Irmão White, coisas que nos ferem o coração. Coisas que vão contra a nossa inclinação e nós temos tendência a rejeitar. São essas mais que precisamos de ouvir. São essas mais que precisamos de atender. E Arão precisou que isso acontecesse. A minha pergunta é: se Moisés, logo no início, tem escolhido sair, tem escolhido abandonar, tem escolhido afastar-se, quem é que ia pôr as coisas em ordem na igreja? Quem é que ia repreender? Quem é que ia interceder? Quem é que ia fazer o que era preciso para começar a igreja a recuperar? Mas Moisés foi mais longe ainda. Este homem naturalmente impulsivo, que acendia o seu furor quando via algo que não estava correto,
capítulo 32, a partir do versículo 30, um pouco à frente. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim, tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, este é um dos versículos mais espantosos da Sagrada Escritura. O que é que Moisés pediu a Deus? Este povo, versículo 31, cometeu grande pecado para si, fazendo deuses de ouro. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que Moisés estava a dizer é verdade, meu Deus, este povo merece morrer. O salário do pecado é a morte. Claro que esse texto vem na Bíblia à frente, mas o princípio é desde o início, não é? É verdade que eles merecem morrer. Cometeram um grande pecado. Mas agora vou-te pedir uma coisa. E o que é que Moisés pediu a Deus? Versículo 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não perdoares, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Moisés preferia sofrer ele a penalização do que o povo. Sabem o que é que Moisés está a ser aqui? Está a ser um tipo de Cristo, um tipo de Messias. Porque Cristo disse ao Pai: prefiro que a penalização venha sobre mim, mas que eles sejam perdoados e possam ser salvos. E Moisés está a fazer a mesma coisa. Pergunto novamente. Se no início, quando viu o problema na igreja, muito grave, que o versículo 31 diz, grande pecado, Moisés tem abandonado, tem escolhido afastar-se, tem escolhido sair. Quem estava lá para ajudar a igreja? Quem estava lá para reparar o mal? Quem estava lá para se oferecer? Sabem que esta oração Deus não pode atender, porque não podia ser um homem a expiar a culpa de um homem. Mas sabemos pela história da Bíblia que Deus atendeu essa oração enviando alguém que podia ocupar o lugar do pecador. Eu gostaria de partilhar com os irmãos um comentário que a irmã White faz a este respeito e diz assim: Moisés suplicou a Deus em favor do pecador Israel. Ele não procurou diminuir o pecado deles diante de Deus. A igreja tem problemas. Não vamos dizer que não vamos diminuir. Tem problemas. Não os desculpou em seu pecado. Mas eu fiz por causa disto ou por causa daquilo, e porque aquele irmão, e porque o outro, e porque não sei o quê. Não. Não desculpou o seu pecado diante deles, diante de Deus. E não desculpou em seu pecado. Reconheceu com franqueza que tinham cometido grande pecado e feito para si deuses de ouro. Então ele perde a sua timidez. E o interesse de Israel está tão intimamente entrelaçado com sua vida que ousadamente vem a Deus e pede que ele perdoe o seu povo. O que é que diz ali? O interesse de Israel está tão intimamente entrelaçado com a sua vida. E o interesse da igreja está tão entrelaçado na minha vida? O interesse do corpo dos crentes, o interesse dos irmãos, da igreja do Senhor, está assim tão entrelaçado que eu tenho a ousadia de chegar junto de Deus para pedir para perdoar a minha igreja. Ou escolho afastar-me, porque eu sou muito bom, eu sou perfeito, e os outros é que estão mal, então eu afasto-me e vou embora, porque eu não me quero juntar com os pecadores. Não foi nada disto que Moisés fez. Moisés identificou-se intimamente ligado à igreja e apresentou-se diante de Deus. Se o pecado deles, ele pleiteia, é tão grande que Deus não os pode perdoar, os seus nomes precisam ser riscados do seu livro. Pede que o Senhor também apague o seu nome. Quando o Senhor renovou a sua promessa a Moisés de que seu anjo iria diante dele, conduzindo o povo à terra prometida, Moisés sabia que a petição fora concedida. Mas o Senhor assegurou a Moisés que se ele fosse provocado a visitar o povo pelas transgressões deles, certamente também os puniria por esse pecado grave. Porém, se fossem obedientes daí em diante, ele apagaria de seu livro esse enorme pecado, por causa de um homem que se levantou para corrigir os problemas que havia na igreja, em vez de afastar, em vez de se colocar de lado, em vez de abandonar. Por causa de um homem, o Senhor prometeu, até eles a dançarem, cantarem e idolatrarem um bezerro, até isso eu vou perdoar. Porque alguém, em vez de abandonar, em vez de fugir, ficou lá, no posto do dever, entrelaçou os seus interesses com os da igreja, para ajudar a igreja, para contribuir para a salvação da igreja.